Sejam todos muito bem-vindos ao BMC Closing de hoje, fechamento de mercado, as principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas no Brasil e no mundo, além de entrevistas com os melhores especialistas do mercado. Já quero deixar uma ótima tarde para você que está nos acompanhando, todo mundo que está de casa aqui mandando seus comentários, compartilhando a nossa programação e, claro, mandando as suas dúvidas, porque hoje o mercado está bem agitado, muitos resultados sendo divulgados no dia de hoje, tanto pela manhã quanto depois do fechamento. A gente tem bastante coisa para discutir. Eu espero que vocês não estejam surpreendidos. Voltei aqui ao nosso fechamento de mercado, cobrindo folga de Carlo Caucci. Claro que não, aqui mesmo quando a gente não está na redação, a gente, claro, vai para uma rápida entrevista agora que eu fiz aí com o pessoal lá no evento e, claro, daqui a pouco a gente volta. Este é um processo que deve ser construído entre a Petrobras e o órgão licenciador, para que se estabeleça as regras que permitam com que a Petrobras possa fazer as pesquisas necessárias, cumprir as regras ambientais e, a partir daí, com a conclusão dos estudos, tomar a decisão que deve ser da Petrobras, mas também deve ser de governo, no sentido da exploração ou não de petróleo na foz do Amazonas. Neste momento, está havendo a discussão por parte da Petrobras com o Ministério do Meio Ambiente e o presidente da República buscando mediar os envolvidos no intuito de que possamos garantir pesquisa, garantir com que o conhecimento, a partir dos estudos, possam aí sim subsidiar a tomada de decisão. Eu sou defensor da pesquisa em toda e qualquer área. Cercear o Brasil a pesquisar os seus ativos, seja ele no campo ambiental, seja em qualquer outra atividade, certamente é um retrocesso. A pesquisa vai nos dizer se é viável a exploração, conciliando com o processo de preservação ambiental ou não. No momento em que o Brasil não se dá o direito a pesquisar um ativo, certamente esta decisão não para e não se sustenta na lógica do que deve ser premissa institucional de governo. Maravilha, vocês acompanharam agora uma entrevista coletiva de Helder Barbalho, governador lá do Pará, comentando justamente essas perspectivas para a área da Amazônia, que segundo ele, segundo outros participantes do evento lá do Esfera Brasil, deve ser sim incentivada a ser explorada, mas de forma consciente. Especificamente ele comentava sobre uma perspectiva de exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. Então essa perspectiva ela foi levantada no começo do ano pela Petrobras, muito questionada, gerou muitas dúvidas, muito debate, até bastante polêmica, e agora a posição institucional do governador do Pará indicando que apoia a pesquisa de novas alternativas e, claro, o uso do estudo para ver a possibilidade ou não de explorar petróleo e gás lá, claro, na região amazônica. Sempre muito importante discutirmos isso com as autoridades e também com agentes do mercado. Um abraço para todos que estão mandando aqui o seu alô, perguntando se eu estou cobrindo o Carlo. Não é folga do Carlo Caucci, ele está lá no evento da Esfera Brasil, no seminário Brasil Hoje. Claro, daqui a pouco a gente traz mais informações, porque o evento recebeu vários nomes, tanto da política quanto do meio empresarial brasileiro, está discutindo diversos assuntos. Eu cobri esse painel com o Helder Barbalho, também o vice-presidente executivo da Vale, sobre a exploração consciente da área amazônica, mas também temos painéis sobre energia e infraestrutura, também saúde e também, claro, defesa e segurança aqui no estado de São Paulo. Muita coisa rolando por lá. Daqui a pouco o Carlo Caucci aparece por aqui, trazendo informações direto lá do evento. Vamos para um rápido giro de mercado, porque o Ibovespa está em ritmo de festa, está animado. Eu deixei vocês aqui um dia sem a minha presença, mas nesse intervalo de sexta-feira passada, pelo menos do estoque, para o nosso BMC Closing, nós voltamos aqui aos 108 mil pontos, 108.897, estávamos aqui há pouquíssimo tempo atrás nos 109 mil pontos. Foi só eu começar o programa que a gente já baixou deste nível, então nada animadora essa minha presença, mas claro, ainda mantendo alto patamar o nosso principal índice acionário, depois de
diversos dias consecutivos de alta para o Ibovespa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais de uma semana corrida aí de dias de alta, de pregões positivos para o nosso Ibovespa. Voltamos aos 108 mil pontos. Foi praticamente um rally. Saímos do 101.904 e disparamos até o 108. Eu quero ver... Cadê os otimistas aqui do nosso chat? Quero saber quem apoia essa alta do Ibovespa, quem está animado é do 108 para cima, otimistas. Quero saber, tem gente falando aí em leve correção daqui um pouquinho de tempo, então, claro, nós estamos esperando, aguardando o que será do Ibovespa nesses próximos pregões. Começamos, pelo menos essa semana, em patamar positivo, 0,42% de alta neste momento. Não tem muita coisa acontecendo no ambiente externo, os mercados internacionais estão um pouco estabilizados. Hoje é dia de Brasil e hoje é dia de resultado operacional. Resultados estão tocando aí as principais oscilações positivas e negativas do nosso Ibov, do nosso Ibovespa. Petrobras, no entanto, está no negativo, 2,21%, depois de conversas internas dentro da companhia terem indicado ali talvez uma próxima mudança na política de paridade internacional de preços. Essas notícias não chamaram a atenção aí positiva, pelo menos, dos investidores, e agora o ativo está novamente em patamar negativo. Desde o comecinho do dia, a gente já vê Petrobras perdendo um pouquinho de valor. Tivemos dias bem interessantes depois da divulgação dos resultados, mas hoje um dia negativo, 2,40%. No entanto, essa forte queda de Petrobras, um dos principais ativos do Ibovespa, não é suficiente para trazer o índice todo para baixo. Em patamar positivo, os destaques vão para a EZTEC, 4,58% de alta, uma leve correção, já que nos últimos dias nós vimos o ativo perder bastante valor, principalmente depois da divulgação dos seus resultados operacionais. Os próprios executivos da companhia, no caso o CEO, o diretor executivo, se disse insatisfeito com o resultado de EZTEC. Então, EZTEC hoje volta aos R$15,76 em um dia bem positivo, liderando as principais altas do nosso Ibovespa. Eneva 3,86%. Nós temos Gol também disparando aqui na frente, 3,66% de alta. Localweb novamente em patamar positivo. Depois da divulgação dos resultados, nós vimos consecutivos pregões de alta para o ativo aqui de Localweb, LWSA3. Nós abrimos aqui. Esses últimos dias foram bem positivos para o ativo. Ele já vinha se beneficiando de uma perspectiva mais otimista para juros e agora, depois da divulgação dos resultados, disparou, ganhou bastante valor e hoje novamente um pregão positivo, 3,62% para a Localweb. Temos a Apvida, Redditor, Arezzo, alguns ativos salteados aqui, como eu mencionava, com seus drivers próprios, sem depender muito do que está acontecendo lá fora ou sem depender muito de arcabouço fiscal ou de grandes votações aqui de reforma tributária no Brasil. Hoje é dia de mercado na veia, olhando para EBITDA, olhando para resultado, olhando para geração de caixa, resultado ali operacional. Deste lado negativo, aí sim, ainda olhando para esses mesmos indicadores, mas não com muito bom gosto, nós temos Braskem, 7,15% de queda. Não é referente ao resultado, mas sim referente a um comunicado da Petrobras que jogou um balde de água fria nos investidores que apostavam nesta venda de Braskem que nós comentávamos alguns dias atrás. Então nós tivemos um comunicado oficial da Petrobras há pouco, 7,15% de queda. Raizen 5,78% de queda e BB Seguridade apresentou seus resultados operacionais, não animou o mercado. Nós temos aqui, na verdade, BB Seguridade não animou o mercado porque esperávamos ali mais de BB Seguridade. No entanto, nesses últimos dias bem positivos aqui para o ativo, nós vimos consecutivas altas aqui para o ativo e depois da divulgação dos resultados, uma boa queda aqui para o ativo de BB Seguridade. Foram vários dias consecutivos em patamar positivo. Depois da divulgação dos resultados, nós perdemos bastante valor. Neste momento, 5,56% de queda para o ativo. E claro, nós vamos continuando aqui com o nosso giro de notícias, afinal, estamos em um jornal de fechamento de mercado e nós começamos essa edição falando sobre um comunicado da Petrobras, que eu mencionava há pouco, divulgado agora ao mercado, informando que a estação
estatal não está conduzindo nenhuma estruturação de operação de venda no mercado privado e que não houve qualquer decisão da diretoria executiva ou do conselho de administração em relação ao processo de desinvestimento ou de aumento de participação na Braskem. A companhia esclareceu ainda que decisões sobre investimentos e desinvestimentos são pautadas em análises criteriosas e estudos técnicos, em observância às práticas de governança e aos procedimentos internos aplicáveis. Fatos julgados relevantes sobre o tema serão tempestivamente divulgados ao mercado, foi como finalizou o comunicado da Petrobras. Então, jogando um belo balde de água fria nos investidores que apostavam ou no aumento ali de capital sobre a Braskem da Petrobras, ou seja, aumentando as suas posições, ou em uma venda definitiva da petroquímica. E em busca de garantir a manutenção dos decretos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que alteram o marco legal do saneamento, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, iria se reunir hoje com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Apesar do revés na Câmara dos Deputados e do clima político desfavorável, o governo ainda pretende tentar uma última investida no Senado para manter os decretos. Mas se uma nova derrota se confirmar, a tendência é de que o Planalto engula o resultado e não insista nas mudanças por meio de projeto de lei. Lembrando que em reunião com os senadores governistas na semana passada, os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Jader Filho, das Cidades e Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, argumentaram que os decretos não passaram por cima da lei que institui o marco do saneamento, como vem sendo dito frequentemente pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Porém, a questão é controversa e a medida foi vista como uma manobra do governo para dar sobrevida às empresas públicas que não teriam capacidade de investir para cumprir as metas estabelecidas no marco. Com isso, o setor privado perderia um espaço considerável, claro, depois da aprovação teórica dessas medidas. E a Justiça autorizou a Binance a resgatar 430 milhões de reais bloqueados em disputa com a fintech brasileira. A Binance e a fintech brasileira Capital, antiga parceira da Exchange, brigam na Justiça desde julho do ano passado pelo dinheiro que pertence aos usuários quando romperam um contrato de parceria e iniciaram um debate jurídico. Naquele mês, o Capital, que operava os depósitos e saques em reais via Pix para a corretora, bloqueou as retiradas dos clientes após uma mudança de política do Banco Central. Então, claro, a gente traz essas atualizações e vamos direto para o mercado de criptoativos. Será que a gente tem aqui os criptoativos já em mãos? Hoje o dia está bem animado. Nós temos BTC, Bitcoin, 1,82% de alta e o Ethereum, o segundo maior criptoativo do mercado, com uma boa alta considerável, 1,69%. Importante patamar para o Bitcoin, volta a patamares positivos depois de seguidos dias de queda. Nós tivemos alguns indícios aí de que a política monetária norte-americana não vai ser tão fácil assim como o mercado esperava. Eu não sei o que esperava, porque a gente já tem indícios disso há um bom tempo. No entanto, aqui o mercado de criptoativos, ele é levado com a maré. Então, está todo mundo otimista, ele também está otimista. Nós tivemos aí alguns dias consecutivos de queda, vindo aqui dos 29.850 dólares para o patamar de 25.810 durante alguns dias e voltamos agora para os 27.427 dólares, patamar importante para o Bitcoin, que tenta se consolidar nessa área aqui de atuação, bem longe do início do ano, aqui próximo dos 16 mil dólares, 16.426, patamar de início do ano de 2023. Nós temos aqui o Bitcoin, que no ano já agrega aí 65,89% de valorização. Perdeu um pouquinho daquela forte valorização no começo do ano, já está até disputando aqui com o Magazine Luiza para ver quem se valoriza mais em 2023. Por enquanto o BTC está ganhando, mas se continuar esse movimento de queda e se Magazine Luiza, depois dos resultados
despertar ali algum fulgor do mercado e animar ainda mais, a gente pode ver Magazine Luiza flipando o Bitcoin aí para o terror de muitos investidores do mercado de criptoativos. Os principais ativos do dia de hoje: LTC 5,42% de alta, WTC 3,13% de alta. Nós temos Mana, Decentraland 2,80% de alta. Lembrando, Decentraland é um ativo mais voltado ao metaverso, então essa tecnologia que foi um pouco escanteada no ano passado e agora volta a ganhar ali alguns holofotes com novamente aí o mercado se estabilizando. Então, 2,80% de alta para Mana, Decentraland e Curve 2,73%. Nós temos aqui BTC 1,81% e Dogecoin 0,54%, voltando à normalidade da estagnação. É um ativo meme, é um ativo de comunidade, não tem muitos fatores relevantes ali para a sua operação que motivam grandes altas ou grandes baixas, é mais a comunidade que, quando o Elon Musk posta alguma coisa, fica empolvorosa e vem aqui comprar Dogecoin. No dia de hoje, 0,54% de alta para o ativo no ano, apenas 3,19% de valorização. Então, bem baixo se nós compararmos com o restante do mercado de criptoativos, que já ganha muito valor neste ano de recuperação. Voltamos ao mercado nacional, trazendo algumas atualizações importantes. Eu mencionava a Magazine Luiza. Se nós voltarmos aqui um pouco nos nossos gráficos, nós temos MGLU, que divulga os seus resultados após o fechamento do mercado de hoje. Hoje está no positivo 1,62% e acompanha esse otimismo dos últimos dias aí do Ibovespa. O Ibovespa está com vários dias consecutivos de alta. Esse movimento se replica para a Magazine Luiza, que já ganhou aí quase 30% desde o começo dessa brincadeira, desde o começo desse movimento muito positivo para o ativo. Neste momento, cotado a R$ 4,38, bem distante daquela máxima que nós vimos aí no finalzinho de 2020, começo de 2021, próxima dos R$ 30, R$ 30,94. Nós tínhamos aí mais ou menos essa região, 24, 25, até R$ 29 foram negociados aí os ativos de Magazine Luiza, agora apenas R$ 4,38. No entanto, uma boa recuperação para este ano de 2023. Se nós tivermos aqui os dados agregados, quase 60% de oscilação positiva. Nós estamos aqui no 59,85. Então o ativo despertou, se beneficiou de uma concorrente que teve alguns problemas, claro, com os seus balanços operacionais. Estou falando claramente do caso Americanas, se beneficiou de algumas perspectivas um pouco mais positivas para os juros aqui no Brasil. Nós tivemos a estagnação da taxa básica de juros ali nos 13,75% e, claro, essa perspectiva mais positiva para as próximas reuniões dá um fôlego a mais para o ativo de Magazine Luiza. Nós temos vários critérios que são analisados aí pelos investidores, no entanto, nós temos aí esse ânimo pro ativo de MGLU, 1,62%. Como eu mencionava, a curva de juros. Hoje a gente vê uma divisão bem clara aqui para o que é curva curta, o que é curva longa. Nós temos apenas os DIs de 2023 e 2024 oscilando positivamente no dia de hoje, ou seja, o juro curto está oscilando um pouquinho para cima, no entanto, o restante da curva como um todo está em patamar negativo. Destaque para os DIs negociados para 2033, daqui 10 anos apenas, nós temos 1,09% de alta, 1,09% de oscilação negativa, na verdade, 1,09% de oscilação negativa para os DIs negociados para 2033, ou seja, daqui 10 anos. Um abraço, eu gostaria de aproveitar esse momentinho aqui de respiro antes de nós entregarmos para os nossos anunciantes aqui o nosso programa e dar um grande abraço aí, uma ótima tarde para todos que estão nos assistindo. O Sardinha Mutante tá mandando uma ótima tarde aqui, uma boa tarde para você, Sardinha Mutante. Muito obrigado pela audiência, por acompanhar aqui o trabalho da BMC News. Thiago Sena também tá por aqui, o Helder não perde um programa, tá sempre por aqui também. Então um abraço para você, Helder, para o Regis Andrade também e também para os diversos clones de Regis Andrade que povoam o nosso chat, povoam o chat da BMC News. Um abraço para todos, muito obrigado pela atenção, por essa audiência cativa e audiência de todos os dias que vocês nos proporcionam. É sempre um prazer produzir conteúdo sobre o mercado financeiro e, claro, contar com a ajuda de todos vocês. Já deixo essa provocação. Estamos com poucos likes, quero mais like na nossa programação. Deixem o seu joinha, por favor. Estamos em 298, eu quero mais. A gente veio de um ótimo programa com o pessoal de Você com Dinheiro e eu quero mais like aqui na nossa programação. A gente vai para um rápido intervalo, na volta mais notícias sobre o mercado financeiro. Já pensou se não existisse essa pergunta?
BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta com a programação da BMC News. Gostaria de lhe convidar para assinar o nosso canal do Telegram e também a nossa comunidade do WhatsApp. É só baixar um pouquinho aqui a sua tela e lá na descrição do vídeo clicar no link que está lá, ou para o Telegram ou para a nossa comunidade do WhatsApp. Não marca a toca, não vai escolher um, escolhe já o dois, porque vai que algum desses aplicativos é bloqueado daqui a pouco, você vai ficar sem informações sobre o mercado financeiro. Então já se inscreva na nossa comunidade do WhatsApp, também no nosso canal do Telegram. Eu me embanando, às vezes eu falo canal do WhatsApp, a comunidade do chamado frete, tá faltando equipamento, então foi todos esses problemas que vocês já conhecem aí com a logística internacional, ainda mais de produtos que vêm do exterior, param em Curitiba, nunca mais eles aparecem aí no nosso mercado brasileiro. Mas daqui a pouco a gente já vai estar na TV, a gente avisa assim que possível a nova data de estreia da BMC News na TV fechada, com o nosso canal aí todinho nosso, com conteúdo 24/7 sobre mercado financeiro, sobre finanças, empreendedorismo e muito mais. Olha só, atenção para esse muito mais, por favor. Vamos continuar com o nosso mercado. Temos aqui alguns dos principais ativos se destacando no mercado de hoje. Exetec 5,11%, recuperando um pouco daquele valor perdido, como eu mencionava, depois da divulgação dos resultados. Klabin agora aparece entre as maiores altas do dia, 4,54% de valorização de retorno positivo aqui para a Klabin. Se nós pegarmos, claro, no agregado anual, ainda temos uma oscilação um pouquinho mais baixa, 8,58% de alta. No entanto, é um ativo que está no verdinho, está no positivo. Tem muito ativo aqui que está perdendo bastante valor neste 2023. E justificando, claro, essa estagnação do nosso principal índice acionário. Se eu não me engano, ainda estamos em patamar negativo no ano de 2023 para o Ibovespa. Nós ainda mantemos aí uma oscilação negativa. Opa, não está aparecendo aqui, não sei porque a bruxa está solta hoje na programação da BMC News. A gente usa essa tecnologia arcaica chamada mouse para selecionar alguns ativos aqui na nossa programação. Ainda estamos 0,6% abaixo do patamar de abertura do Ibovespa no comecinho de 2023. A gente ainda está bem distante daqueles 9%, 10% que perdíamos há pouco tempo atrás, mas ainda em patamar negativo, já recuperamos boa parte do valor perdido no começo de 2023. Se nós selecionarmos aqui também a Azul no nosso Profit Pro da Nelógica, um dos principais destaques do dia de hoje, vemos que o ativo está sim no patamar positivo, 0,64%. Essa oscilação depois da divulgação dos resultados, não é lá uma baita de uma divulgação, não é lá uma baita de uma oscilação positiva, no entanto, bem acima daquela
divulgação anterior. Nós tivemos uma oscilação muito forte na última temporada de resultados e desde então, pelo menos nos últimos dias, nós já recuperamos boa parte do valor, nós já oscilamos bem positivamente aqui para Azul. Desde o finalzinho de abril já temos mais de 30% de oscilação positiva para o ativo de Azul. Então sim, foi um bom resultado, no entanto o mercado já não foi tão surpreendido como na última temporada de resultados. E agora a gente vai para o nosso próximo giro de notícias. O CEO da Azul, Peter Rogerson, afirmou durante teleconferência com investidores que a demanda por transporte aéreo no mercado está bastante aquecida, o que deve jogar contra o consumidor, que terá de continuar enfrentando tarifas mais elevadas. O executivo explicou o que eles estavam querendo dizer é que tem muita demanda e que as pessoas querem voltar a voar, fecha aspas, e que a queda na tarifa vai chegar apenas com uma maior oferta de voos, lembrando que a Azul pretende elevar a oferta de assentos em 14% ainda neste ano contra 2022 e também com a redução do preço dos combustíveis. A Azul deu sinalizações favoráveis para suas margens neste ano, diante de uma tendência de queda no preço do querosene de aviação. A estimativa da empresa é de que o querosene de aviação fique 29% mais baixo no quarto trimestre deste ano de 2023, em comparação a esse primeiro trimestre do ano. No seminário Brasil Hoje, promovido pela Esfera, o atual governador do Pará, Helder Barbalho, participou de um painel para tratar do desenvolvimento econômico da Amazônia de forma sustentável, juntamente do vice-presidente executivo da Vale, Alexandre D'Ambrosio. Após o evento em coletiva a jornalistas, o governador foi perguntado sobre a proposta de exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, especulada pela Petrobras. Ele se disse favorável à pesquisa de viabilidade do projeto, mas reforça a necessidade do cuidado com a vegetação nativa. Acompanhe. Este é um processo que deve ser construído entre a Petrobras e o órgão licenciador, para que se estabeleça as regras que permitam com que a Petrobras possa fazer as pesquisas necessárias, cumprir as regras ambientais e, a partir daí, com a conclusão dos estudos, tomar a decisão que deve ser da Petrobras, mas também deve ser de governo, no sentido da exploração ou não de petróleo na foz do Amazonas. Neste momento, está havendo a discussão por parte da Petrobras com o Ministério do Meio Ambiente e o presidente da República buscando mediar os envolvidos no intuito de que possamos garantir pesquisa, garantir com que o conhecimento, a partir dos estudos, possam aí sim subsidiar a tomada de decisão. Eu sou defensor da pesquisa em toda e qualquer área. Cercear o Brasil a pesquisar os seus ativos, seja ele no campo ambiental, seja em qualquer outra atividade, certamente é um retrocesso. A pesquisa vai nos dizer se é viável a exploração, conciliando com o processo de preservação ambiental ou não. No momento em que o Brasil não se dá o direito a pesquisar um ativo, certamente esta decisão não para e não se sustenta na lógica do que deve ser premissa institucional de governo. O governador também foi perguntado sobre o projeto de concessão de área preservada para iniciativa privada para que seja explorado o potencial econômico da área de forma sustentável e para valorar o carbono depositado nesses locais, aumentando o incentivo econômico da preservação. Áreas para restauração também serão concedidas pelo governo do estado. Nós estamos com uma carteira de concessões ambientais, sejam concessões de floresta e também estaremos fazendo a primeira experiência de concessões de restauro. É fundamental que esta seja uma visão, seja para a preservação deste ativo ambiental, mas também é importante que a legislação possa permitir que estas concessões monetizem a partir da captura do carbono e o estímulo ao conhecimento da biodiversidade daquelas regiões, e isto possa ser espraiado como um ativo do envolvimento
e da relação público-privada para que efetivamente o estoque ambiental, o estoque de floresta na Amazônia possa ter a preservação necessária. Nós estamos falando de mais de 60% do território nacional e que muitas das vezes a ausência da capacidade do Estado, seja o Estado federal, o Estado subnacional e o Estado local, de se fazer presente e garantir com que a floresta seja preservada e fazer da floresta uma oportunidade, inclusive para as comunidades tradicionais, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades extrativas. Eu entendo que é decisivo, como escolha do Brasil, o olhar sobre esta nova vocação para o nosso país. O mercado de carbono precisa estar regulado, com as suas bases legais consolidadas, com transparência, previsibilidade, estabilidade, e com isto nós possamos transformar floresta viva em commodity. Commodity, por um lado, para a captura do carbono, com a precificação da tonelada, com a monetização da floresta, gerando oportunidades de retorno financeiro para uma comunidade indígena, para um agricultor, como também nós possamos, a partir daí, criar empregos verdes e enxergar a floresta como a nova vocação. Nós partimos da premissa que o momento em que floresta viva for monetizada, da mesma maneira que hoje a nossa região tem na pecuária, na agricultura, oportunidades econômicas, nós faremos com que floresta tenha a mesma atratividade e, consequentemente, a mobilização da sociedade será olhar a floresta como principal ativo e gerando interesse do proprietário local, da comunidade tradicional, por este ativo que, sendo monetizado, representará certamente a maior alavancagem de nova vocação econômica para a Amazônia. Maravilha, continuamos falando sobre o evento do Esfera Brasil, agora com Carlo Cauti, direto lá do evento. Carlo, muito obrigado pela participação. O que nós já tivemos por aí? Quais são as novidades? O que estava sendo debatido há pouco nestes painéis do Seminário Brasil hoje? Que não temos o Carlo, infelizmente, para nossa participação. Daqui a pouco a gente resolve esse probleminha técnico e, claro, voltamos com esse link ao vivo do Seminário Brasil hoje, lá direto do evento da Esfera Brasil. Claro, continuando com o nosso giro de notícias, o governo prepara para anunciar no dia 25 de maio um pacote para retomar a produção de carros populares no Brasil. A data foi escolhida para celebrar aí o Dia da Indústria. Segundo a apuração da Folha, o objetivo é lançar um plano de incentivo para toda a cadeia industrial. Mas a abrangência do pacote vai além do âmbito das montadoras. As medidas incluirão linhas de crédito para o setor fabril, reduções tributárias, aumento do índice de nacionalização de bens manufaturados e um programa de financiamento para veículos que devem custar até R$60 mil. O Renault Kwid versão Zen, o carro mais barato do Brasil, que custa R$69 mil, pode ser o primeiro a ser lançado no programa. Representantes das montadoras francesas se reuniram com o ministro do MDIC e vice-presidente Geraldo Alckmin na semana passada. Uma das ideias para contornar a falta de recursos do brasileiro para comprar um carro zero é a atualização do FGTS como garantia. Realmente, eu quero saber do nosso chat aqui, quem que está comprando carro zero? Porque o carro popular no Brasil está uma bela de uma zona. Nós temos aí o Renault Kwid Zen, versão Zen, a mais barata do Brasil, sendo negociada a quase R$70 mil, R$69 mil. Então é um preço, de certa forma, proibitivo para a maioria dos nossos brasileiros. Então quero saber de todos que estão aí nos acompanhando, estão comprando o carro zero ou realmente está um absurdo, estão fugindo aí para o mercado secundário, para os carros usados? Quero um retorno sobre isso, quero essa participação aqui no nosso chat. Quero like também, por favor, deixa o like na nossa programação, que tem pouco like ainda, comprando aí
todo mundo que está nos assistindo. Então tem bastante gente assistindo, pouca gente dando like. Quero like para alimentar esse fulgor de produzir aí conteúdo sobre mercado financeiro. Continuando, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que o presidente da Câmara, Arthur Lira, deve divulgar o relatório do novo arcabouço fiscal até hoje à noite. A declaração do ministro foi feita após a reunião entre os dois e o relator do projeto, o deputado Cláudio Cajado, que também afirma que espera apresentar aí o texto aos líderes às 19 horas da noite. A reunião com Lira não constava na agenda inicial do ministro da Fazenda. Essa reunião surpresa, claro, a gente tem essa hora H e essa hora exata para divulgação, teoricamente às 19 horas da noite, divulgada aos líderes. Com certeza alguma coisa deve vazar aqui para nós, para a imprensa, e traremos todas as atualizações, se não aqui na nossa programação ao vivo, lá no nosso canal do Telegram e lá na nossa comunidade do WhatsApp. O pessoal tá mandando aqui, ó, Gabriel, só tem like depois do alô para o nosso Nordeste. Um alô para o nosso Nordeste. Eu não sou nordestino, mas toda a minha família é nordestina, então um abraço para todos os meus primos e primas e tios e tias que estão pelo Nordeste, lá na Bahia, e um abraço para todos que estamos assistindo e são nordestinos, estão aqui povoando a nossa TV de mercado financeiro. Essa interação é sempre muito bacana. Então um abraço para você, Regis Andrade, que me cobrou aí esse alô pro povo do Nordeste. A Débora Oliveira não tá aqui presente fazendo o nosso close, já tá mudando de horário, tá fazendo o Jornal da Manhã, mas eu deixo aqui o alô para todo o Nordeste, para todo mundo que tá nos assistindo nesse momento. Fechamento de mercado, estamos fechando aqui a nossa Bolsa de Valores, Ibovespa 0,57% de oscilação positiva. Voltamos aos 109.078 pontos, olha só, oscilação bem interessante, fechando numa região aqui próxima da máxima do dia. Nós perdemos um pouquinho de força durante o fechamento do mercado, mas retomamos esse poder de compra aí das ações do nosso Ibovespa, então 109.078 pontos, dólar futuro fechou no negativo, 0,76% de queda, R$ 4,90, lembrando, cotação dos contratos aqui de dólar futuro comercial. Agora sim, vamos lá com Carlo Cauti no evento da Esfera Brasil, Seminário Brasil hoje, que está discutindo vários assuntos com autoridades tanto públicas quanto aqui empresariais. Carlo, por favor, quais são as novidades do evento? O que vocês trouxeram aí? O que o evento trouxe de novidades está sendo discutido nesse seminário da Esfera Brasil? Muito boa tarde, Gabriel. Boa tarde para a nossa audiência. Bom, nesse momento quem está falando aqui no seminário da Esfera Brasil é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está falando em um painel sobre harmonia e segurança, ou melhor, segurança e harmonia em São Paulo, junto com o André do Prado, que é presidente da Assembleia Legislativa no estado de São Paulo, e junto com o Ricardo Anaf, que é presidente do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, além de desembargador. Mas antes desse painel, quem discursou foi o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, que realizou um painel conversando com o Bruno Dantas, presidente do TCU, e com Augusto Aras, que é o procurador-geral da República, junto com especialistas do setor energético. E o tema da discussão foi, obviamente, o tema central da discussão, entre outros, foi a questão da Eletrobras, porque, como a gente sabe, o governo está tentando reverter a privatização da estatal, privatização que foi realizada no governo passado e que atribui para a Eletrobras, para o governo, no capital da Eletrobras, apenas 10% dos votos, mesmo se a União detém mais de 40% das ações. Por causa dessa regra, o governo não teria como influenciar, por exemplo, a diretoria da Eletrobras, e é isso exatamente o que o novo executivo, liderado pelo presidente Lula, está tentando reverter, processando, entrando com ação, na verdade, de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, pedindo a reversão desta privatização. O ministro Dantas, lembramos, é o presidente do Tribunal de Contas da União, que aprovou esta privatização no ano retrasado. Ele disse que se o Supremo tivesse percebido algo de irregular no processo de desestatização da Eletrobras, já teria se manifestado. O fato que ele não fez isso, de fato, já indica que o Supremo
Supremo não estaria prima facie analisando, percebendo algum tipo de irregularidade nesse processo de desestatização. Então, o debate também prosseguiu sobre o papel da Petrobras na sociedade brasileira. O ministro Silveira, ministro de Minas e Energia, salientou que a Petrobras deve continuar tendo um papel social. O ministro Augusto Aras também concordou com ele que a Petrobras, mesmo tendo capital aberto e boa parte de seu acionariado na Bolsa de Valores, continua sendo uma empresa controlada pelo Estado e, segundo Aras, então ela deveria visar outros objetivos que não são meramente a perseguição do lucro, né, a obtenção de lucro. Então, é um debate muito intenso, um debate muito técnico e que contou também com vários aplausos da plateia, por exemplo, quando um especialista do setor energético convidado no painel salientou que é melhor evitar qualquer tipo de mudança, até porque, falando da Petrobras, a Petrobras é hoje uma empresa que tem ações não apenas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, mas também nos Estados Unidos, e qualquer alteração poderia criar problemas graves para toda a governança da empresa e também para as próprias contas da empresa petrolífera. Então, o evento continua acontecendo aqui no Palácio Tangará, em São Paulo. Está previsto o evento para terminar em cerca de 20 minutos e vamos então continuar a cobrir essa fala, esse discurso esse painel que conta com a participação do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. É com você, Gabriel. Maravilha, muito obrigado, Carlo Cauti. Para você que não acompanhou essas nossas atualizações, tem tudo no canal do YouTube. Para você que quer ter acesso a esse evento do Esfera Brasil, a gente fez a cobertura, então vai lá no YouTube da BBC News, só procurar por Esfera Brasil. Nós fizemos um link mais cedo, esse link agora do Carlos, tivemos várias reportagens aí sobre o que foi discutido nesse evento do Esfera Brasil. Para quem tá falando que eu adoro um Fusca mesmo aqui, ó, se vocês me virem andando de Fusca aí, por favor, mandem aqui no nosso chat. Quero mais contribuições aí sobre o carro, o pessoal falando que carro é ferramenta, tem que ser o mais básico, pago IPVA e vamos trabalhar. E tem outro pessoal aqui que falando que tá difícil comprar carro novo aqui no Brasil. Realmente não é uma coisa mais fácil do mundo, eu não sei o que tá mais difícil. Se é comprar o carro novo, você sair esse novo arcabouço fiscal até às 19 horas da noite. Segundo aí os relatores, a gente vai ter acesso ao texto final. No entanto, a gente vai ter que aguardar para ver. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem aqui o fechamento do mercado e, claro, uma grande discussão sobre o preço de paridade internacional da Petrobras. Já vem embutido, né, esse certo pessimismo, né, que é algo que não vem de hoje. Acho que isso era, inclusive, promessa de campanha, né, antes do Lula ser eleito. Então, acho que nada disso é novidade, tá? Acho que o que vem sendo ventilado é o que parece ser aí o cenário base. Então, nessas últimas semanas, por mais que tenham se intensificado os movimentos nesse sentido, não parece ser nada de diferente do que já estava ali embutido nos preços e que o mercado já estava considerando como cenário base, né? A única novidade que a gente teve aí agora, na última semana, foi essas notícias que saíram de intenção de compra de uma fatia maior da Braskem por parte da Petrobras. Mas isso aí é outro assunto, né? Acho que a gente pode ir um de cada vez aqui. Exatamente. Aí, por exemplo, você acha que esse preço um pouco mais arrefecido do petróleo, nós já vimos alguns cortes, estamos projetando mais cortes aqui para a Petrobras. O petróleo até deu uma reacendida na sua valorização aí há pouco tempo atrás, com aquele corte da OPEP+, então nós vimos o petróleo atingir ali 85, 86 dólares o barril, mas foi fogo de palha, a gente voltou de volta aqui, estamos de volta aos 75 dólares o barril de petróleo Brent. Você acha que essa arrefecida na cotação do petróleo pode tirar um pouco essa atenção da discussão sobre a política de paridade internacional com esses novos cortes da commodity, talvez ali também cortes para a negociação dos combustíveis aos distribuidores? Como que o senhor enxerga esse patamar do petróleo? É ruim para o balanço da companhia, mas é bom, teoricamente, ali para essas discussões que são relacionadas com a política de preços. Como que enxerga esse patamar do preço do petróleo e quais as perspectivas, claro, se a gente tiver uma nova valorização, tem algum motivo aí para nós vermos o petróleo negociando acima desses 75 dólares? Bom, vamos lá. Acho que são por partes, né? Acho que primeiro vamos dividir essa pergunta aí. Primeiro...
Não, muito bom, Gabriel. Eu acho que por partes, assim, acho que a primeira coisa que é importante a gente entender é o seguinte, né? O petróleo mais alto, ele tem um efeito dúbio aqui na economia brasileira, né? Para a Petrobras, claro, é positivo porque a empresa ela vai faturar mais, né? E vai ter resultados melhores. Agora, pensando aqui na economia brasileira, o petróleo hoje, se a gente for pegar ali os últimos 3, 4 anos, ele representou quase 2% do PIB. O setor como um todo, né? E naturalmente quando a Petrobras ela arrecada mais, o governo também arrecada mais. Quando a Petrobras tem uma receita maior, o governo arrecada mais em impostos e recebe mais em dividendos, né? Então, por um lado, o governo ele arrecada mais, isso engorda aí o nosso PIB. E se a gente for pensar num horizonte de tempo aí até 2030, pensando numa produção crescente de petróleo aqui no Brasil, isso pode chegar até talvez a 3% do PIB, né? Então, o setor ele tem um papel importantíssimo, uma relevância muito grande aqui para o nosso crescimento e para a arrecadação do governo federal. Então, esse é o lado positivo, quando o petróleo sobe, né? O lado negativo é que isso, obviamente, impacta na inflação, impacta no nosso bolso porque o preço da gasolina ele sobe, o preço do diesel sobe, e aqui a gente é muito dependente do frete rodoviário, principalmente do diesel. Isso acaba tendo um efeito de cauda nos outros bens e serviços, inclusive nos alimentos, né, que a gente consome aqui e que chegam na nossa casa do campo dessa forma, né? Então, assim, é importante ressaltar que sempre vai ter um efeito dúbio, né, uma eventual alta do petróleo. Por um lado, o governo arrecada mais, por outro lado, a inflação ela tende a aumentar, tá? E aí, falando no patamar de preços atuais, acho que uma coisa que é muito importante de ressaltar, e eu acho que eu sempre bato nessa tecla, é que uma coisa é o mercado de petróleo físico, outra coisa é o mercado futuro, a cotação do Brent, que é o que a gente vê na tela, né? O Brent, o mercado físico de petróleo, ele é 1/10 do tamanho do mercado eletrônico de contratos futuros. Então, quando a gente olha hoje para as posições nos contratos futuros, a gente vê as posições compradas nas mínimas, né? No mesmo patamar que a gente tinha lá na pandemia. Isso por conta de todos esses temores relacionados à atividade econômica. Enfim, a gente está vendo políticas monetárias restritivas no mundo inteiro e, naturalmente, os especuladores, né, os fundos de investimento, eles olham para isso e falam, bom, eu vou sair aqui do mercado de petróleo porque a demanda vai cair. Só que, historicamente, quando a gente olha para a demanda do petróleo físico, né, mesmo em momentos de recessão, em momentos de juros mais altos, em momentos de queda da atividade econômica global, a demanda ela permanece relativamente inelástica. Então, na minha visão, há um certo exagero, há um certo pessimismo nos preços, e se a gente tiver qualquer trigger, né, que possa ser um trigger comprador, a gente pode ver o petróleo dando um repique e voltando ali para cima dos $80. E caso isso aconteça, a gente volta, né, no dilema dos combustíveis, no problema que é a Petrobras fazer reajustes de preços, né? Eu acho que, falando da política de preços, da PPI, o que vem sendo ventilado não é uma mudança na paridade internacional, né? Então, a gente vai continuar tendo combustíveis aqui precificados, considerando o dólar, considerando o barril Brent, os preços da gasolina e do diesel lá fora. O que está sendo colocado na mesa é que hoje a PPI, a Política de Preços de Paridade de Importação, que é uma herança lá do governo Temer, né, de 2017, e foi muito positiva até certo ponto aqui para o Brasil, na medida que ela trouxe mais confiança para todas as entidades, para todos os players do setor. Ela, por outro lado, ela tem um problema que é a volatilidade. Então, por exemplo, em 2017 nós tivemos 117 reajustes de preços de combustíveis aqui no Brasil. Então, ninguém quer ter esse tipo de problema. Enfim, isso acaba impactando ali outros setores da economia e diminui a previsibilidade. Então, a PPI, ela tem que ser elogiada porque ela teve um papel muito importante, mas, por outro lado, tem esse outro problema, que é a questão da volatilidade nos reajustes, né? E o que eu acredito que a Petrobras vai tentar fazer tirar da conta do PPI, da paridade de importação, alguns itens que fazem menos sentido pensando na ótica do Brasil, né? Então, quando a Petrobras diz, nós vamos abrasileirar os preços dos combustíveis, não quer dizer que o dólar não vai impactar mais, não quer dizer que o preço do petróleo Brent não vai impactar mais. Na verdade, isso nos diz que talvez alguns itens como preço de frete, tarifas portuárias,
custos de impostos relacionados à importação possam sair da conta. E a Petrobras comece a avaliar as regionalidades que a gente tem aqui no Brasil para formular a sua política de preços, tá? Mas acho que não é esse cenário que muita gente prega de apocalipse, que a gente vai subsidiar preços de combustível, que a Petrobras vai ter prejuízo, não me parece que seja isso. Agora, algo que a nova diretoria vem colocando na mesa é justamente essa questão de abrasileirar os preços, né? Ou seja, tirar da conta esses outros itens de importação e, em paralelo, também reduzir essa volatilidade, né? O que, na prática, talvez signifique reajustes menos frequentes. Maravilha, especificamente aí, dando um cavalo de pau, capotando aqui o nosso carro e falando sobre outro assunto que o senhor já antecipou em uma das suas falas anteriores, foi essa possibilidade de um aumento do investimento da Petrobras na Braskem. Nós temos outras propostas também aí na mesa e hoje nós tivemos um comunicado desmentindo essa possibilidade, falando que qualquer processo ali de aumento do capital social, também de venda da participação na Braskem, ele passa por comitês, ele deve ser criteriosamente ali analisado. Nós tivemos inclusive o presidente da Petrobras falando algumas vezes sobre essa possibilidade de aumentar a participação na Braskem. Como que o senhor vê toda essa disposição? A Braskem é um importante ativo para a Petrobras? Seria mais importante, interessante aumentar a posição? Seria mais interessante vender? Seria mais interessante deixar como está? Como que enxerga todo esse cenário e esse vai e não vai de algumas autoridades aí dentro da companhia? Ou seja, o comunicado oficial ao mercado diz que não há nenhuma conversa sobre isso, pelo menos no momento, e o presidente da Petrobras indicando essas intenções, falando que vai sim aumentar a participação na Braskem. Como que enxerga todo esse cenário? Olha, eu acho que existe uma intenção por parte do governo que não é novidade para ninguém, não enfim, eu acho que é muito mais uma questão ideológica, né, associada ao projeto de governo que foi desenhado e que foi colocado em pauta durante a campanha e vem sendo ventilado o tempo inteiro, que ter controle estratégico de empresas que são empresas-chave aqui no Brasil, e a Braskem, sem dúvida, é uma dessas empresas, né? A Braskem, para o mercado de petroquímicos aqui no Brasil, tem um peso muito relevante, bem parecido com a Petrobras aqui para o mercado de combustíveis. Então, acaba sendo, sim, uma empresa bastante estratégica aqui no nosso território, né? Agora, pensando no business em si, olhando para a Petrobras, né, acho que a Braskem ela pode sim complementar, né, ela já complementa, a Petrobras já tem uma parcela relevante, uma fatia relevante da Braskem, mas quando a gente pensa em termos de sinergia, claramente existe essa sinergia, né? A Braskem, por ser uma produtora de petroquímicos, né, ela está ali na mesma cadeia da Petrobras, e você tem ali talvez alguns benefícios de ter as duas empresas no mesmo grupo, né? E aí, sem dúvida, quando a gente pensa e olha para o mercado de petroquímicos, faz um comparativo com a produção de petróleo no pré-sal, por exemplo, não existe essa comparação em termos de retorno para o acionista. Sempre produzir petróleo a 4, 5 dólares por barril vai ser mais interessante, vai trazer mais resultado econômico do que utilizar de processos industriais, né, para você produzir petroquímicos. Sem falar que existe uma série de outros fatores, como a agenda ESG, né, a substituição de plástico por papelão para embalagem, que é uma tendência que a gente já está vendo. Apesar da Braskem ter melhorado muito operacionalmente nos últimos anos e também ter iniciativas nesse sentido para reduzir suas emissões, o mundo ele vai caminhando no sentido oposto, né? Enfim, então, não me parece ser uma resposta trivial de sim ou não. Acho que a gente vai ter que olhar os termos com certo cuidado, né? Acho que o mercado como um todo ainda talvez não tenha uma opinião 100% formada em relação a esse possível aumento de participação estratégica da Petrobras. Acho que é algo que está muito mais alinhado com essa perspectiva e com esse modelo de governança que essa nova gestão está querendo implementar, né? Não é algo que havia sido ventilado, por exemplo, há 1, 2, 3 anos atrás, então isso parece ser uma novidade. Só que, em paralelo, também a gente vê a Braskem bastante depreciada, né? Então, acho que talvez possa, sim, ser uma oportunidade para a Petro, dependendo de como essa transação ela vai ser exercida.
Maravilha, muito obrigado, Frederico Nobre, analista da Warren. Seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação. Última atualização, Obrigado, eu não dei todos os ativos aqui no nosso giro de finalzinho de mercado. Nós temos a EZTEC fechou em patamar positivo, principal alta do dia, 4,91% de alta, R$ 15,81. Corrigindo um pouquinho daquele movimento bem negativo que tivemos depois da divulgação dos resultados, inclusive a gestão da companhia já indicando que não está satisfeita com esses resultados operacionais. Klabin fechou na segunda maior alta do dia, 4,54%, aumentando bastante a participação no finalzinho deste mercado, com bastante movimentação, inclusive um volume bem interessante. Localweb novamente em patamar positivo, agora atingindo os R$ 7,18, 4,06% de oscilação positiva. Já que nós falávamos sobre GPA, sobre Pão de Açúcar, nós temos aqui, ó, Pecar aumentando um pouquinho a sua oscilação positiva, 3,54%, no ano ainda nos 2,78%. Se recuperou um pouco daquela forte depreciação, mas ainda está em patamar negativo. Neste mês apenas nós temos 13,20% de oscilação positiva para Pão de Açúcar. Braskem, BB Seguridade e Raizen são os três principais ativos no patamar negativo. A gente vai para um rápido intervalo, na volta trazemos todos os destaques aqui do nosso aftermarket, claro, análises técnicas para vocês que estão acompanhando a nossa programação. PMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com a programação do BMC Closing, fechamento de mercado, melhor fechamento de mercado, disponível na internet, em breve disponível na TV fechada. É breve mesmo, falta pouquinho para a gente estrear o nosso canal. E nós temos aqui o ranking de moedas, é uma ferramenta que eu sempre gosto muito de usar aqui no nosso Profit Pro da Analógica, para ter uma noção global do que está acontecendo com o dólar. Aqui eu estou comparando com o dólar, mas você que está em casa pode comparar qualquer moeda aí fiduciária, pelo menos essas que estão listadas aqui no Profit Pro, e esse aqui é o aglomerado de 2023. O que aconteceu neste ano para as principais moedas do mundo? A que mais se valorizou foi o peso mexicano, 11% de alta, e olha só, o real brasileiro está na terceira colocação, real brasileiro com 8% de alta aqui, 8,05% de alta, acima do euro, acima da libra esterlina, acima do franco suíço, acima da moeda croata. Eu nem sei qual que é a moeda croata, mas a gente está acima da moeda croata. E claro, qual que é o pior desempenho do nosso ranking de moedas? Aí eu vou ficar aqui até na frente para vocês não colarem e tentarem adivinhar. É claro, o peso argentino, 23,19% de queda aqui na cotação do peso argentino em comparação à moeda norte-americana, em comparação ao dólar. Nós tivemos um momento bem ruim do dólar entre fevereiro e março, até um pouquinho de abril, com toda aquela crise bancária nos Estados Unidos, principalmente depois da crise bancária nos Estados Unidos. Nós tivemos várias moedas se valorizando em comparação ao dólar. Era comum nós abrirmos aqui o ranking de moedas e ter apenas dois ativos no negativo, duas moedas no negativo sempre, o peso argentino e o rublo russo, e agora nós temos um cenário bem mais dividido para 2023 como um todo, com o real brasileiro na terceira colocação ganhando bastante valor. Lembrando, a gente tem que tomar cuidado para analisar esses dados, porque o real brasileiro durante a pandemia perdeu muito valor, foi uma das piores moedas em desempenho em relação ao dólar, e agora recupera um pouco desse valor, terceira colocação, está se valorizando e está bem longe do peso argentino, 23,19% de queda para o peso argentino, lembrando, em comparação ao dólar norte-americano, a moeda fiduciária dos Estados Unidos. Esse é um destaque que eu queria trazer aqui para vocês que estão nos acompanhando. Para vocês que estão nos acompanhando também, eu gostaria de saber, aquela pergunta que eu fiz no chat, mas quero replicar aqui na TV, vocês gostam desses conteúdos mais voltados ao setor automotivo? Quem sabe a gente não traz algumas coisas um pouco mais trabalhadas aqui para vocês, mais relacionadas ao setor, às fábricas, aos fabricantes, aos novos modelos. A gente está estudando alguns novos conteúdos. Se vocês gostarem dessa parte mais voltada a carros, a gente faz alguma coisa aqui, a gente traz mais notícias sobre a indústria automotiva aqui brasileira. Para todo mundo que está nos acompanhando também, uma ótima tarde. Vamos agora para o nosso último giro de notícias. O presidente Lula
disse à sua equipe hoje que topa a inclusão de gatilhos no texto do arcabouço fiscal para evitar aumento de despesas no caso de descumprimento das metas fiscais. Mas, segundo o G1, ele defende que fiquem fora dessas travas o aumento real do salário mínimo e o reajuste do Bolsa Família. Lula aceita, por exemplo, não conceder aumentos reais para os servidores, cancelar concursos públicos e não autorizar novos incentivos fiscais. Mas ele teme que a redação dos gatilhos determine que o governo federal fique proibido de aumentar despesas obrigatórias, o que pode impedir aumentos reais do salário mínimo e o reajuste anual do Bolsa Família. Lula considera fundamental a manutenção dessas duas políticas para combater a pobreza e fazer o país crescer, segundo as suas palavras. Durante a reunião, Lula também orientou sua equipe a pedir que o PT não apresente emendas ao relatório que for acordado com os líderes e pediu que os líderes governistas convençam também outros partidos de esquerda como o PDT, o PSB e o PSOL a não apresentar emendas. Essa é uma das grandes travas, o aumento real do salário mínimo e também do Bolsa Família impossibilitaria, claro, a aplicação do arcabouço fiscal, pelo menos nos moldes que estão estabelecidos nesse texto preliminar. Teremos de aguardar a relatoria do texto, teremos de aguardar a tramitação no Congresso e no Senado e, claro, a boa vontade dos governistas, dos senadores e dos deputados de não apresentar emendas é um pedido oficial de Lula para não complicar todo esse processo. É uma das grandes dores aqui a serem resolvidas pelo governo, esse aumento do real do salário mínimo, comparado, claro, ao novo arcabouço fiscal que foi apresentado recentemente. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez críticas às articulações políticas do governo Lula, mas descartou que haja chance de um rompimento entre os dois. Lira, que foi aliado de Jair Bolsonaro, vem atuando para tentar aprovar propostas do novo governo que até agora acumula derrotas no Congresso. O presidente da Câmara dosa deputados e disse o seguinte: se especulou muito sobre um provável rompimento. Não há possibilidade, eu não seria irresponsável de, como presidente da Câmara, romper relações com o governo, fecha aspas. Foi o que afirmou o Lira em entrevista à Band News. O parlamentar disse ainda que o governo está muito internalizado no PT e é desnecessário descentralizar as decisões com maior participação do Legislativo. Para ele, as pautas econômicas devem conseguir avançar no Congresso enquanto pautas ideológicas ou revisão de decisões recentes de parlamentares, como o caso do saneamento, não devem caminhar. Ele afirmou que tem recebido reclamações sobre a articulação política de todos os lados. Disse que os parlamentares devem dar a oportunidade de governar ao petista, mas que o executivo precisa entender que diferenças têm de ser respeitadas. Lira afirmou, por fim, que o PL das fake news será votado mais dia menos dia e que o relator do texto, Orlando Silva, está trabalhando por um acordo, ou seja, nós temos essa relatoria, não sabemos ainda a data da votação do PL das fake news, por enquanto, pelo menos é o que eu conversei com o relator Orlando Silva e também com Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicações, no dia de hoje, no evento da Esfera, disse que não é uma pauta do governo, e sim uma pauta do Congresso. Não devemos ver um apoio muito intensivo, um apoio institucional do governo ao PL das fake news. E o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos disse nesta segunda-feira que as negociações entre democratas e republicanos por uma solução para o impasse do teto da dívida estão travadas e que eles ainda estão distantes de um acordo. Ele acusou ainda o presidente Joe Biden e aliados de não levarem a sério essas discussões. Segundo o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, os dois lados precisam fechar um acordo até o fim desta semana para assegurar a aprovação a tempo de uma legislação que eleve o limite da dívida pública. Lembrando que se o teto não for suspenso ou elevado antes de junho, os Estados Unidos podem ficar sem recursos para honrar obrigações financeiras. E o Banco Central da Argentina anunciou nesta segunda-feira a elevação de 6 pontos percentuais na taxa básica de juros do país, levando para um patamar de 97% ao ano. Em comunicado, a instituição informou que aumentou os juros para incentivar a poupança em pesos.
A nova taxa anual aplica-se à negociação de títulos e depósitos a prazo. Houve uma redução de 2 pontos percentuais na taxa para financiamento de saldos de cartões de crédito de 88% para 86% na taxa nominal anual. Então nós vemos aí essa Argentina, 97% de juros ao ano. Você acha que 13,75 está ruim? Olha só a Argentina mostrando que eu nunca vi um juro tão alto na minha vida, nessa breve vida, claro, de 24 anos de idade, nunca vi 97% de taxa de juros. Eu acho que é uma novidade, pelo menos para os meus padrões, uma taxa de juros realmente muito alta. E a fabricante norte-americana de carros elétricos Tesla fará investimentos significativos na França, foi o que disse o seu presidente executivo Elon Musk em Versalhes nesta segunda-feira, acrescentando que não poderá fornecer um cronograma. Questionado após a reunião com o presidente francês Emmanuel Macron se a Tesla planeja anunciar investimentos na França, Musk disse, abre aspas, não há anúncio hoje, mas eu estou impressionado com o presidente Macron e o governo francês e como eles são receptivos à indústria. Por isso, estou confiante de que no futuro a Tesla fará investimentos significativos na França. Foi o que disse Musk aos jornalistas. E claro, lembrando para você que está nos acompanhando, se você quer ficar inteirado de tudo que acontece no mercado nacional e internacional, é só nos acompanhar. Claro, pelo YouTube, se inscreva no nosso canal do YouTube, é sempre um prazer receber novos inscritos. Acabamos de receber 491 mil inscritos, então batemos essa métrica no dia de hoje, queremos atingir os 500 mil inscritos. Então, para você que quer esse contato com o mercado financeiro um pouco mais próximo, lembrando, somos uma TV voltada apenas para o mercado financeiro, economia, negócios e empreendedorismo. Todos vocês são sempre muito bem-vindos. Se inscrevam no nosso canal e deixem um like na nossa programação. Estamos com poucos likes, quero mais likes. Poucos não, vocês fizeram um baita de um trabalho aqui, deixando o like na nossa programação, mas tem pouquinho ainda, eu quero mais para, claro, prestigiar o trabalho não só meu, mas também de todo mundo que está ali no switch, na técnica aqui desse programa, todos que estão na redação e todos que já foram para casa porque fazem o jornal cedinho. Então, deixando o like, você apoia o nosso serviço todos os dias. Para a gente é muito importante que esse conteúdo seja cada vez mais disseminado e, claro, cada vez mais estudado, apurado e discutido pelas pessoas. Assim, dessa forma, a gente faz um melhor ambiente de investimentos aqui no Brasil, a gente constrói um melhor ambiente de investimentos aqui no Brasil, não necessariamente pela BMC News, a gente quer mesmo que essas informações bem fundamentadas sobre o mercado se espalhem. Nosso trabalho aqui é melhorar esse ambiente e, claro, ocupar esse espaço que não tínhamos ninguém produzindo conteúdo de jornal o dia todo dia, trazendo essas informações o tempo todo para vocês. Então, sempre um prazer chamar o nosso canal do YouTube e anunciar essas métricas batidas, querendo os 500 mil, hein? Então, 491, faltam apenas 9 mil pessoas para se inscreverem no nosso canal para a gente bater essa métrica super importante para nós. Aftermarket rolando, nós temos Ibovespa aqui, ó, com uma oscilação de 0,52%, nós ainda estamos nos 109.029 pontos. 109.029 pontos, patamar bem importante para o nosso Ibovespa. Será que podemos ver uma leve correção nos próximos dias ou superamos essa métrica anterior e agora, claro, nós vamos buscar novas métricas para o nosso Ibovespa? Dando uma estudada aqui no fechamento do mercado, ainda estamos 0,64% abaixo da abertura do mercado em 2023, mas é pouquinho mesmo, a abertura foi em 109 mil pontos, um pouquinho acima desse 0,29, mas estamos já na faixa da estabilização do nosso Ibovespa. Será que vamos buscar aqui essas mínimas voltar com mais força ainda? Eu espero que sim, eu espero que nós vejamos esse movimento positivo para o Ibovespa. Nós queremos mesmo aqui em toda a redação que a Bolsa ela destrave bastante valor e a gente pare de falar que a Bolsa está descontada. Eu estou cansado de falar que tem ativo descontado aqui no mercado brasileiro. Eu acho que eu falo isso desde que a BMC começou e nunca atinge o preço justo, não é verdade? Então, por favor, nós queremos aqui que a Bolsa atinja os 150, 160, 200 mil pontos. É aí que a gente vai desenvolver um bom mercado aqui no Brasil. Claro, existem oportunidades, baita oportunidades aqui nesse mercado do jeito que está. No entanto, para a gente ficar um pouco mais feliz, para todo mundo ficar calmo, todo mundo ficar relax, a gente quer a Bolsa andando um pouquinho mais. No volume, nós temos, claro, uma negociação bem
bem forte aqui para os ativos. A Vale tomou conta desse volume no dia de hoje, com 1,44% de oscilação positiva. No entanto, a Vale ainda abaixo dos R$ 70, R$ 69,06. Ela encontrou boa resistência aqui nesses R$ 70. Nós batemos várias vezes abaixo dos R$ 70 e sempre voltamos para essa mesma métrica, longe daqueles R$ 96 que nós vimos no começo do ano. Nós fomos até os R$ 96,20 e agora R$ 69,06, bem abaixo do que os investidores gostariam, até em patamares ali próximos da pandemia. E claro, R$ 69,00 não é um preço interessante para quem comprou lá nos 96, então já tem gente triste aqui no nosso chat, eu tenho certeza. BBDC, 1,55% de alta. Nós temos Itaú também com uma interessante alta, 0,37%. E claro, destaque para os bancos. Fazem bastante volume na nossa composição de carteira do Ibovespa e, claro, foram destaque no volume negociado no dia de hoje. Itaú, nós temos Bradesco, nós temos, claro, Itaúsa aqui, que é uma instituição financeira, uma grande holding que faz parte ali do Itaú. Nós temos BBAS3, então 0,47%, inclusive BBAS3 com um destaque bem positivo. Batendo aqui, acho que a gente está na maior cotação de banco do Brasil da sua história. Antes era R$ 43,00 e uns quebrados e agora R$ 44,44. Banco do Brasil rompeu a sua máxima histórica, está no all-time high, está na sua maior cotação desde a listagem na Bolsa de Valores, pelo menos desses dados que nós temos por aqui. R$ 44,44. Você que está nos acompanhando gosta de Banco do Brasil? Nós temos uma operação bem sólida, a ser anunciado ainda o resultado dessa grande instituição financeira. Estamos todos aguardando. Lembrando, ainda temos resultados a serem divulgados no dia de hoje. Então, resultados a serem divulgados, muitos resultados interessantes para vocês acompanharem essa divulgação de balanços operacionais. Lembrando, grupo do WhatsApp e comunidade lá do Telegram, ou grupo do Telegram e comunidade do WhatsApp. Eu sempre faço essas inversões, eu sempre fico vendido aqui fazendo essas confusões, mas você entendeu, é só entrar no nosso site, na nossa descrição e clicar no link que lá está posto. Para as variações, nós temos agora uma análise bem interessante, trazendo aqui a variação diária e trocando para a variação mensal. Como está esse nosso mês de divulgação de resultados, pelo menos esses primeiros 15 dias? Muita movimentação e a movimentação majoritariamente positiva. Edux, principal destaque positivo do mês de maio, nós temos 51,48% de alta para este ativo. Localweb, 37,7% também de alta para o ativo de Localweb, uma alta bem interessante. E lembrando, essa alta totalmente focada após a divulgação dos resultados. O resultado veio muito interessante, animou bastante o mercado. Localweb, 37,70% de alta. Magazine Luiza, Magalu, agora a gente está ansioso, todos estamos ansiosos para esse resultado de Magazine Luiza. A Paula Mello não conseguiu responder a minha pergunta, eu gostaria muito de saber o que ela esperava para essa grande varejista. No entanto, o mercado precificando para cima o ativo neste mês de maio. Por enquanto, 31,14%, oscilação bem positiva para a Magazine Luiza. Dexco e MRV também apresentando boas altas, Pets e Natura. Alguns ativos aqui bem focados no setor de varejo, então o mercado ficou um pouco mais animado com esse setor mais voltado a vendas, mais voltado ao atendimento direto, mais voltado, claro, ao varejo. Nós temos Pets, nós temos Natura, nós temos aqui Grupo Soma, nós temos Alpargatas, nós temos Via Varejo e alguns ativos aqui como Azul, Cogna e também Edux, que é o principal destaque, que são ultra sensíveis à inflação. Tivemos a reunião deste finalzinho aqui deste mês, tivemos a decisão de política monetária pelo Banco Central Brasileiro e uma decisão que até surpreendeu positivamente os analistas e os investidores. Então, nós temos esse resultado bem positivo, focado nesses segmentos que estavam muito comprimidos, muito estressados, principalmente pela pressão dos juros no mercado aqui brasileiro. Do lado negativo, nós temos JBS, 9,66% de queda. Para muitas casas é a top pick do setor, no entanto, os resultados não vieram tão animadores, ainda muita pressão sobre as margens, ainda muita dificuldade na venda dos seus produtos, 9,66% de queda. Embraer também apresentou um resultado que não veio em linha com as expectativas do mercado, 9,11% de queda. Agora, BB Seguridade me surpreende para a variação mensal, 5,91% de queda no mês. 6,32% de queda para a BB Seguridade, apresentando o resultado
não tão negativo, mas em um mês que está todo mundo positivo, ela toma aqui a terceira colocação nas principais quedas do dia. Então nós temos, claro, esse mercado bem dividido, muito mais para o positivo do que para o negativo, fazendo muito mais pressão positiva para o mercado do que a pressão negativa. Se eu puder aqui abrir novamente o nosso Ibovespa, eu gostaria de apresentar os dados para este mês de maio. Nós temos, claro, o Ibovespa apresentando uma oscilação bem positiva, Ibov trazendo aqui, ó, se nós conseguirmos abrir um mapa, eu vou ter que usar essa tecnologia azteca chamada mouse. Não sei se todos conhecem, mas nós utilizamos bastante aqui, tanto no BMC Stock quanto no BMC Closing. Por enquanto, o Ibov aqui, ó, está com oscilação mensal de 4,40%, recuperando boa parte do seu valor neste mês e voltando, como eu mencionei há pouco, a esse patamar de estabilidade com a abertura do ano. Dando uma olhada também no mercado de criptoativos, nós temos o Vector, que é o irmão do Profit aqui da Nelogica. Nós temos o Vector funcionando aqui na tela, trazendo informações em tempo real sobre o mercado de criptoativos. LTC, principal destaque do dia de hoje, nós temos 5,08% de oscilação positiva para o ativo. Nós temos WTC 2,82% também de alta. Nós temos aqui um dia bem positivo para o mercado de criptoativos e acompanhando também esse movimento do mercado internacional. Nós fechamos com os três principais índices acionários dos Estados Unidos em patamar positivo. Então, Dow Jones subiu 0,14%, não é uma alta muito significante, mas ainda assim patamar positivo. Nós tivemos S&P 500 0,30% de alta e Nasdaq 0,66% de alta, teoricamente aguardando o mercado essa decisão sobre o aumento ou não do teto, sobre a exclusão ou não do teto de gastos lá nos Estados Unidos, que é uma das grandes chagas desse governo, está sendo discutida e deve encontrar solução até o final da semana. A gente vai ver muitos capítulos dessa história até o finalzinho dessa semana, até a sexta-feira, e traremos tudo aqui na programação da BMC News. Para o mercado de criptoativos, agora a porção negativa do nosso mercado de hoje aparece um pouquinho mais. Temos ADA Cardano, ADA novamente em patamar negativo, mas ainda suportando uma boa alta no ano, 50,12%, e agora o Bitcoin começa a encostar em alguns outros criptoativos que são menores do que ele, coisa que não acontecia há um pouco tempo atrás. Nós vimos ali o Bitcoin com 85% de oscilação positiva no ano, e esses ativos mais uns 50%, 60%, ou seja, o Bitcoin ganhando mais valor do que o restante do mercado de altcoins, de ativos alternativos. Agora a gente começa a se aproximar, essas oscilações elas começam a se encontrar. A ADA Cardano é uma delas, 50% de alta no ano, 6,99%, quase 7% de queda neste mês, e para a semana 0,64%. Alfa também em patamar negativo no dia de hoje, nós temos uma oscilação para Alfa de 0,44% e XLM também em patamar negativo, mas os ativos negativos eles são muito menores, a oscilação é muito menor do que o lado positivo aqui do nosso mapa, mostrando esse real otimismo do mercado com os criptoativos, pelo menos no dia de hoje, que o mercado está um pouco mais tranquilo, que a gente não tem grandes discussões. Eu vou me divertir tentando enquadrar aqui esse nosso monitor de mercado. Como eu mencionava para o Bitcoin, nós temos uma leve correção para o ativo, nós temos esse caminho para baixo aqui dos 29, dos 30 mil dólares para os 26, 25 e agora voltamos aos 27.356. Esse foi o BMC Closing de hoje, quase que eu falei estoque, mas claro, esse nosso fechamento de mercado. Estou extraordinariamente aqui ocupando o cargo de Carlo Cauti, mas ele volta amanhã com o fechamento de mercado. Lembrando, a gente foi fazer a cobertura do evento do Esfera e trazemos todos esses detalhes aí durante a nossa programação. Eu vou ficando por aqui. A partir agora do intervalo, você continua acompanhando a nossa programação. Não saia daí, o mercado está fechado, mas a gente tem muito conteúdo ainda a ser exibido aqui na nossa programação do YouTube. Um abraço para vocês, até amanhã no BMC Stock. Tchau, tchau.